Imagine um crente que não trabalhava o testemunho que ele ia dar. Um crente que ficasse pedindo para um não crente para ajudá-lo, mesmo que fosse parente. Era um mau testemunho. Paulo diz, olha, vocês andem honestamente para os que estão de fora, para que eles não vejam que vocês estão em necessidade. Tendo necessidade, não iam querer crer nesse Deus deles, porque viviam em necessidade. Mas se eles tratassem seus próprios negócios, se eles vivessem honestamente, trabalhando, suprindo suas próprias necessidades, isso ia ser um bom testemunho para os que estão de fora. Aí Paulo agora vai falar da vinda de Cristo nas nuvens, da vinda de Cristo em glória, do arrebatamento, verso 13 a 18, da primeira epístola de Tessalônicas, capítulo 4, 13 a 18, nós vamos encontrar a doutrina do arrebatamento da igreja. Olha só, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Esse era um costume de Paulo falar dessa forma, quando ele queria apresentar um assunto. Na carta aos Coríntios, também quando ele fala dos dons espirituais, Paulo diz a mesma coisa acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Hoje, a palavra ignorante, ela pode ser até uma palavra ofensiva, se chamar alguém de ignorante. Mas naquela época, falar isso era dizer, eu não quero que falte conhecimento de vocês nessa área. Não é? Então, não é ofensivo ignorante aqui, quer dizer ignorância do fato, do conhecimento. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 12, ele está falando acerca dos dons espirituais, está ensinando. Então, toda vez que Paulo vai ensinar algo, ele diz, não quero que sejais ignorantes, não é no sentido hoje que a gente usa essa palavra, você é um ignorante, até para ofender alguém. Naquela época não era ofensiva, era uma forma de introduzir um assunto, ou um ensino que Paulo ia trazer. Então, quando ele disse, não quero, porém, irmãos, sejais ignorantes, ele vai trazer um novo ensino, não é mostrar algo novo, que talvez os irmãos não sabiam. E alguns, quando Timóteo voltou, trouxe a notícia que alguns irmãos estavam tristes, porque tinha gente já passando para a eternidade, gente morrendo, que não tinha visto ainda a volta de Jesus. E talvez esse foi uma das, apesar de Timóteo trazer boas novas acerca da fé, do amor dos irmãos, do trabalho deles, da perseverança deles, da paciência em meio à tribulação, também pelo jeito que Paulo vai falar aqui, ele também recebeu notícia que havia dúvidas com relação à vinda de Jesus. Por que Jesus ainda não tinha vindo? E Paulo disse, não quero, porém, irmãos, sejais ignorantes acerca dos que já dormem, de alguns que já tinham partido, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Qual é a esperança do crente? A esperança do crente é de estar com Cristo. Para isso ele creu em Cristo, para isso ele anda em santidade, procurando agradar a Deus. Então, o crente não precisa ser como os demais que se entristeciam, como alguém que não tinha esperança. Não sei para onde fulano foi, o que aconteceu com ele. Paulo diz, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. É sinal que o crente tem uma esperança. Qual a esperança do crente? Estar com Cristo. Viver com Cristo. A vida eterna com Cristo, essa é a esperança do Evangelho, né? Cristo em nós, esperança da glória. Porque se cremos, olha o que Paulo vai dizer, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. A crença em Jesus não é apenas na morte, a crença em Jesus é na morte e na ressurreição. Não é crer só na morte, é crer em metade do Evangelho.
é crer que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas não ressuscitou. Jesus seria um grande mártir, seria uma história, uma figura histórica, mas o que torna Jesus o nosso Salvador e Senhor é o fato que ele ressuscitou. Ressuscitou, está vivo, está presente, podemos orar, falar com ele, porque ele é vivo, não é um Senhor morto, mas é um Senhor vivo. Então, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aos que já partiram com Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Uau, a esperança que nós temos em Deus da ressurreição. Paulo aqui vai falar duas coisas, a ressurreição e o arrebatamento. A ressurreição para os que dormiram em Cristo. O arrebatamento para aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo, no retorno de Cristo. Quando Cristo vier, quando a trombeta soar. E aqui, essa volta de Cristo, você vai notar que não é uma volta que o mundo vê. É uma volta em que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, ou seja, no arrebatamento da igreja. Dizemos, Paulo diz aqui, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Como é que vai ser isso? Vamos ver. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. O que Paulo disse? Não quer dizer que nós que estamos vivos temos mais vantagem dos que já partiram. Nós não precederemos, nós não estaremos na frente daqueles que dormem. Olha só que Paulo vai ensinar aqui. Dizemos isso pela palavra do Senhor. Essa palavra não era de Paulo, era a palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Então, vai haver uma geração que vai estar viva para a vinda do Senhor. Já desde a época em que Paulo escreveu isso, no ano 51. Hoje nós estamos em 2020. Olha só que geração, quantas gerações passaram. Pode ser a nossa, pode ser a de nossos filhos, de nossos netos, ninguém sabe. Mas se for a nossa, nós os que tivermos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos aos que já partiram antes de nós, aos que já dormem em Cristo. Olha que mistério, que palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, Jesus há de voltar do céu, e com voz de arcanjo. O arcanjo que é revelado na Bíblia é o arcanjo Miguel. Dizem que há mais arcanjos, né? Arquianjo quer dizer o primeiro anjo. Arque é algo antigo, primeiro, antigo anjo. Ou pai de anjos, como alguns dizem, como se anjos tivessem filhos, né? Por isso eu prefiro o primeiro anjo do que pai de anjos. Mas é o anjo-chefe, é o anjo principal, é o anjo acima dos outros anjos, não é? Pois com a voz do arcanjo, né? Acho que é do arcanjo que também vem a ideia de arcebispo. Tem o bispo e tem o arcebispo, que é o bispo superior a todos, não é? Então tinha o anjo, tinha o arcanjo. Quando Jesus vier, vai vir com a voz, não do anjo, mas do arcanjo, do primeiro anjo, do anjo que é sobre todos os anjos. E esse anjo, o arcanjo que nos é revelado, é o arcanjo Miguel, não é? Então, com a voz do arcanjo, proclamando, e com a trombeta de Deus. A trombeta indicava o toque para que o povo marchasse no deserto. Então, quando o povo ia marchar, tocava trombeta. Quando vinham as festas, também tocava trombeta. As festas das trombetas, não é? Festa dos tabernáculos, normalmente toca-se a trombeta.
diz que há 3 festas importantes em Israel, Deuteronômio 16:16, todo varão comparecerá perante mim nessas 3 festas, na festa dos pães asmos, que era a Páscoa, na festa das semanas, que eram 7 semanas após a Páscoa, o Pentecoste, e na festa dos tabernáculos, não é? Na festa dos tabernáculos, que também era chamada festa das trombetas. Olha que coisa interessante, Cristo morreu por nós na Páscoa. O Espírito Santo veio no dia de Pentecoste. E muitos dizem que Jesus vai voltar na festa das trombetas, na festa dos tabernáculos. É quando ele virá. E normalmente essa festa ocorre em setembro e outubro. Por isso que todos, e não é um ou dois, que já marcaram a volta de Cristo, sempre marca entre setembro e outubro, não é? Ninguém sabe o dia, a hora, o tempo, mas todos que marcam em torno disso. Porque a trombeta vai soar, a voz do arcanjo, ele virá, ele vai voltar, não é? Ele morreu na festa da Páscoa, o Espírito veio no Pentecostes, todos marcam sua volta na festa das trombetas, na festa da qual a trombeta irá soar e o povo será reunido num único tabernáculo com Deus, não é? Com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. E olha que mistério, Paulo diz, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. O que nós encontramos aqui em 1 Tessalonicenses? Nós encontramos a doutrina da ressurreição. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também iremos ressuscitar com ele. Os que dormirem em Cristo, os que estiverem vivos, serão transformados. Olha só, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vão ressuscitar primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Jesus, seremos arrebatados. O arrebatamento da igreja vai ocorrer. Seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que ressuscitaram, nas nuvens. Iremos encontrar o Senhor nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, sempre com o Senhor. Então, os que dormiram irão ressuscitar, os que estiverem vivos serão arrebatados. Paulo diz em 1 Coríntios 15, que será num abrir e fechar de olhos, não é? Seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vale a pena aqui citar as 3 posições teológicas acerca do arrebatamento. Há aqueles que creem que haverá um período de grande tribulação na terra, qual nunca houve, porque isso é prometido, mas que esse período será para Israel se arrepender. E então defende a posição que a igreja não passará pela grande tribulação. Isso são chamados pré-tribulacionistas, que crê que a grande tribulação será a 70ª semana profetizada pelo profeta Daniel, no capítulo 9, sabe Daniel que 70 semanas está determinada para o seu povo, e as 70 semanas estão divididas em 3 períodos. Primeiro período, as primeiras 7 semanas são semanas proféticas de 7 anos, para a reconstrução da cidade santa, 49 anos, quando saiu o edito de Artaxerxes, para que a cidade fosse reedificada, os muros, através de Neemias, não é? Então deu-se 49 anos, depois 62 semanas, 7 anos, são mais 437 anos que viriam dessas 434 anos que viriam dessas 62 semanas até ungido Cristo, e ele seria tirado.
E aí 62 mais 7 são 69. Ficou faltando uma última semana, semana profética de 7 anos, para que está determinada aos judeus. Então, o que muita gente crê? Crê que Deus teve 62 semanas, 69, né, 7 até a edificação dos muros, mais 62, 434 anos até a vinda de Cristo. Jesus veio, não é? E aí ficou faltando uma semana. Que quando a volta de Jesus, Deus abriu a salvação aos gentios. Esse é chamado na Bíblia o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios, até que o número dos gentios se complete, e aí virá a última semana. Então, crê que essa última semana de 7 anos, como é para Israel, a igreja não passa. Então, a igreja é arrebatada para estar com o Senhor nos ares. Essa posição teológica, escatológica, é chamado pré-tribulacionismo. Alguns acreditam que os primeiros 3 anos e meio não será tão ruim assim, e que a igreja vai ver o anticristo, como diz na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, mas que no último período desses 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, mencionado no livro de Apocalipse, a igreja não passa pelo período mais terrível, a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação. Essa posição escatológica é chamada de mídio-tribulacionista. Pré-tribulacionismo não passa pela grande tribulação. Mídio-tribulacionismo passa pela metade da grande tribulação, depois é arrebatada, estará com o Senhor nos ares. E existe o pós-tribulacionismo, que ensina que a igreja é arrebatada e contra o Senhor nos ares, mas que o Senhor está vindo e que a vinda de Jesus se dará de uma única vez. Ele vem nas nuvens, os que morreram são ressuscitados, estão com ele, os vivos são arrebatados, se põem atrás do Senhor, mas o Senhor não para de vir, continua vindo, se manifestando, e aí destrói o inimigo, o anticristo, estabelece seu reino milenar sobre a terra. A ideia do pós-tribulacionismo é quando um governador, um rei ia chegando na cidade, a cidade toda saiu ao encontro dele, se punha atrás dele, e aí ele entrava na cidade e a cidade toda com ele. Então essa é a ideia do pós-tribulacionismo. Pré não passa pela grande tribulação. Igreja arrebatada 7 anos antes. Mídio, a igreja vai até a metade, é arrebatada no meio. Pós, a igreja é arrebatada, encontra com o Senhor nos ares, mas a vinda de Cristo continua e ele vem e estabelece o reino milenar. A grande pergunta, passa, não passa? Passa pela metade da grande tribulação? Não. Paulo não fala nada disso aqui. Paulo apenas diz que o Senhor virá. Descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Paulo fala do arrebatamento, mas não fala se é antes, se é no meio, se é depois, não é? E são os teólogos que dizem. As pessoas falam, pastor, o que o senhor crê? Eu creio, particularmente, no pré-tribulacionismo. Eu creio que a tribulação não é para a igreja, mas isso eu que creio. Essa é a minha posição, é isso que eu defendo, ensino, prego, não é? É o que eu creio. Eu posso estar errado? Sim, irmãos, eu não sou o dono da verdade, não é? O dono da verdade é Deus. E se eu tiver errado? Se eu tiver errado, nós vamos passar pela grande tribulação. Mas a grande verdade é que Cristo vem. Até alguém me perguntou, será que esse coronavírus já é o início da grande tribulação? As igrejas estão sendo proibidas de reunir? Não sei, pode ser, pode não ser. Pode ser apenas uma pandemia, como já houve outras, como a pandemia espanhola
em 1920, não foi o fim. O mundo naquela época estava na guerra mundial, muita gente morreu, mais do que até, e não foi o fim, não é? Se bem que a Assembleia de Jeová já tinha marcado a volta de Jesus em 1918, e em 18 estourou a Primeira Guerra Mundial, não é? Depois marcaram outras datas e tantas outras datas que já foi marcada 73 para o fim do mundo, e tantas outras coisas. Mas a grande verdade é que a escatologia é difícil, não é? Agora, o que é verdade na escatologia é que os mortos irão ressuscitar, os que tiverem vivos por ocasião serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Se é pré, se é mídia ou se é pós, a Bíblia não fala. Não é? Nós temos ideias assim, eu posso dar várias posições, o porquê, não é? Mas aqui Paulo está falando do arrebatamento. Paulo está falando da ressurreição. É isso que ele fala. E ele diz, verso 18, para encerrar, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? Que nós temos uma esperança. Que se nós dormirmos com Cristo, temos a esperança que na vinda do Senhor iremos ressuscitar com um corpo glorioso. E se nós estivermos vivos por ocasião da volta de Jesus, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Então, nos consolemos com isso. Se partirmos, dormimos, a Bíblia chama de dormir em Cristo, e aqui não está falando do estado da alma, vale a pena dizer, porque tem gente que acha que o crente está lá dormindo. De acordo com Lucas 16, isso não é verdade. Jesus mostra que a pessoa está em estado de consciência. Não é? O dormir aqui é uma figura de linguagem, amaciando, suavizando, né? O sentido. Isso chama-se eufemismo, em figura de linguagem. Eufemismo é suavizando, é como seu pai ou sua mãe morreu. Em vez de eu chegar para você e dizer seu pai e sua mãe morreu, que é uma notícia muito dura, eu digo seu pai e sua mãe passou para a eternidade. Morreu, na verdade, mas eu suavizei o sentido. Paulo faz a mesma coisa acerca dos que já dormiram em Cristo, mostrando o sono da morte, não o sono da alma, como alguns ensinam que a alma fica dormindo, né? A gente usa esse termo, a pessoa descansou, a pessoa faleceu, porque quando a pessoa morre, fica deitada, parece que está dormindo, né? Mas está morto mesmo. Então, isso é eufemismo, não está falando da situação da alma, mas sim do corpo que descansou. Descansou, dormiu no Senhor. Os que dormiram no Senhor, usando o eufemismo, a figura de linguagem de Paulo, irão ressuscitar. E os que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Palavra de esperança, palavra de fé, da ressurreição ou do arrebatamento. Arrebatados ou ressurretos, nós estaremos sempre com o Senhor Jesus. Quem esteve convosco para mais programa, pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal, espero que tenha sido de ensino para você, principalmente esse termo escatológico, dessa doutrina do arrebatamento e da ressurreição do corpo. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Que a graça de Deus seja convosco, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe grandemente, ricamente, em Cristo Jesus, e que vós consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Palavras de Deus, palavras de fé, palavras de esperança em Cristo Jesus. Amém.